minha irmã mandou uma mensagem: não queremos você no casamento. É um evento de classe. Mamãe acrescentou um emoji rindo. Eu respondi: entendido. Vou cancelar os pagamentos de classe também. Eles zombaram de mim no grupo. Ao amanhecer, as reservas deles tinham sumido. O cartão foi recusado, e minha irmã apareceu batendo à minha porta. Quando ela anunciou o noivado, eu fiquei genuinamente feliz por ela. Nós nunca fomos melhores amigas, era mais como uma parceria de negócios familiar. Sempre foi assim. Ela ligava quando precisava de algo, geralmente dinheiro, e eu dizia sim mais vezes do que deveria. Mas ela ia se casar, e eu pensei que talvez isso mudasse as coisas entre nós. Disse que ajudaria no que pudesse. Ela sorriu e respondeu que já sabia disso. O primeiro pedido grande veio menos de uma semana depois por mensagem, nenhum telefonema. Oi, pode mandar $7.000 para o depósito do salão? A gente te paga depois dos presentes do casamento, prometo. Sem explicações, só um número, 7.000. Eu nem hesitei. Fiz a transferência naquela mesma tarde e me convenci de que era um presente, não um empréstimo. No fundo, eu sabia que nunca veria aquele dinheiro de novo. Mas era minha irmã caçula, e casamentos deveriam ser momentos especiais. Talvez isso nos aproximasse. Não aproximou. O silêncio depois que enviei o dinheiro foi a primeira rachadura. Nenhum obrigada, nenhuma foto do local, nenhum print da confirmação. Apenas um emoji de coração, 3 dias depois. Foi tudo. Eu não insisti, apenas esperei. Achei que logo seria envolvida nos preparativos, pediria minha opinião sobre o vestido, o plano de mesas, a música, mas nada. Era como se ela tivesse pegado o dinheiro e me apagado de todo o processo. Aí veio o grande anúncio. Não foi para mim. Nem no grupo da família. Foi numa live pública no Instagram. Recebi a notificação e abri, curiosa. Lá estava ela, em um vestido branco de ensaio, sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. Atrás dela, o noivo servia champanhe. Ele agradeceu a todos que os apoiaram. Ela disse que o casamento estava totalmente pago agora, tudo graças ao trabalho duro deles e à ajuda da família de verdade em que acreditava neles. Família de verdade. Os comentários inundavam a tela, amigos, colegas, desconhecidos mandando emojis de flores, chamando-a de exemplo. Eu só fiquei olhando. Naquela noite, postei um único comentário no vídeo que ela fixou, um emoji de peão de xadrez. 3 minutos depois, foi apagado. 6 minutos depois disso, ouvi batidas fortes na minha porta. Ela chegou toda produzida para o casamento, salto alto, maquiagem perfeita e nem disse um oi. Entrou furiosa, exigindo saber o que significava a palhaçada do meu emoji. Eu não disse nada. Não devia explicação nenhuma por algo que ela entendeu perfeitamente bem. Ela começou a gritar, me acusando de tentar humilhá-la publicamente. Ficava repetindo se eu estava com inveja. Eu fiquei em silêncio durante quase tudo, até que ela disse algo que acendeu um gatilho dentro de mim. Disse: você sempre faz tudo girar em torno de você. E que estava cansada de andar em volta do meu drama emocional. A gente se empurrou. Não foi uma briga de filme, demorada e dramática, foi um borrão desajeitado. Ela me empurrou. Eu empurrei de volta. O salto dela saiu do pé, ela agarrou minha manga, e eu mandei ela sair da minha casa. Ela saiu jurando que nunca mais ia falar comigo. Mas eu nem estava com raiva. Não mais. Só, cansada. Mais tarde naquela noite, minha mãe ligou, depois meu pai. Antes mesmo de atender, eu já sabia o que minha irmã tinha contado. Eles estavam preocupados, confusos, tentando entender o que tinha acontecido entre nós. Contei tudo: os $7.000, a postagem, a briga. Eles não gritaram. Pareciam exaustos, como se tivessem sido puxados para um caos que não compreendiam. Minha mãe disse: talvez vocês duas precisem esfriar a cabeça e conversar pessoalmente, como família. Eu respondi: tá bom. Mas não era verdade. Porque naquele momento, eu percebi uma coisa. Aquilo nunca foi sobre dinheiro. Era sobre o meu lugar na vida dela. E eu não tinha nenhum,
a não ser quando estava interpretando um papel que a beneficiava. Eu não era irmã dela, era apenas uma peça de xadrez no tabuleiro, um peão que ela movia quando precisava de ajuda. E ela estava prestes a descobrir o que acontece quando o peão para de jogar. 2 dias depois da briga, eu parei de ser boazinha. Não gritei. Não postei nada. Não pedi atenção. Só comecei a puxar os fios, silenciosamente. Com precisão. O primeiro foi o salão. Aqueles 7.000 não foram um presente, era minha reserva, no meu cartão de crédito, porque ela não conseguia aprovação sozinha. Então, liguei e cancelei. A mulher do outro lado da linha pediu desculpas pela política de não reembolso, mas eu disse que não era por isso que estava ligando. Eu não queria o dinheiro de volta. Queria que sumisse. Depois fui para o fotógrafo. O contrato estava no meu nome. Cancelei também. O DJ liberou a data. Empresa de aluguel? Encerrado. Eu não disse uma palavra para ela. Nenhum aviso. Ela nem fazia ideia de que metade do casamento só existia porque eu estava sustentando por trás das cortinas. Deixei que descobrisse do mesmo jeito que eu descobri que não importava publicamente. 3 dias se passaram. Mantive o celular no silencioso. Ignorei as mensagens dela, as ligações das tias, até as do meu pai. Estava esperando ela perceber. Achei que seria o salão que entregaria tudo, mas foi o noivo. Ele ligou, com a voz meio desconfortável, como se não soubesse direito o que estava acontecendo. Disse que o DJ tinha ligado para confirmar o cancelamento e perguntou se eu sabia de algo. Eu respondi, simplesmente, fui eu que cancelei. Silêncio longo. Ele perguntou por quê. Eu disse apenas, acho melhor você conversar com a sua noiva sobre isso. 10 minutos depois, ela estava de volta à minha porta. Sem maquiagem, sem salto, só com raiva. Não tentou entrar. Ficou no corredor, gritando alto, me acusando de destruir o futuro dela, de humilhá-la, de sabotar a única coisa boa que tinha. Eu fiquei na porta e deixei ela descarregar tudo. Quando finalmente parou para respirar, eu disse a verdade. Disse que cancelei o casamento porque ele foi construído em cima de uma mentira de manipulação e que eu tinha terminado de bancar as ilusões dela. Ela ficou em silêncio por um segundo, depois me chamou de amarga. Disse que eu era solitária, invejosa, patética. Que eu estava castigando ela porque ela tinha algo que eu não tinha. Eu quase ri. Disse que preferia ficar solteira para sempre do que viver uma vida sustentada em chantagem emocional e dinheiro da família. Então ela deu um passo à frente e me empurrou. Aconteceu rápido. Ela empurrou, eu recuei, e ela escorregou no batente da porta. Não chegou a cair, só se desequilibrou, mas aquilo quebrou algo em nós duas. Eu disse para ela sair e nunca mais voltar. Ela não discutiu. Só foi embora. Naquela noite, começaram as ligações. Primeiro meu pai, depois minha mãe, depois os dois juntos. No dia seguinte, vieram até minha casa, sentaram-se na cozinha e me imploraram para deixar pra lá. Disseram, somos família, e família não se abandona por causa de dinheiro. Eu não falei muito. Deixei eles falarem. Depois lembrei a eles dos últimos 5 anos, de como eu paguei o aluguel dela mais de uma vez, de como quitei o cartão de crédito quando ela ficou sem emprego, de como a levei para compromissos, paguei depósitos, enchi a geladeira dela mesmo quando ela não pedia ajuda porque ela nem precisava pedir, já esperava isso. E agora, com o casamento, eu devia jogar dinheiro em cima de tudo enquanto ela levava o crédito por ter feito sozinha. Eles ficaram sem palavras. Minha mãe começou a chorar. Meu pai ficou esfregando o rosto, em silêncio. No fim, me pediram se eu podia deixar o casamento acontecer, pelo bem da família. Só dessa vez. E depois todos poderiam seguir em frente. Eu disse não. Porque a verdade é que essa não seria a última vez. Seria só mais uma. Sem mim, o casamento não poderia acontecer. E naquele momento, todos finalmente entenderam isso. 3 dias se passaram. Ela tentou salvar as coisas, tentou remarcar, tentou usar o cartão do noivo, depois o dela. Nada deu certo. Então chegou o aluguel.
Ela me mandou uma mensagem dizendo que estava apertada, só até depois do casamento só mais uma vez. Eu nem abri. O casamento seria dali a 5 dias. Os convidados já estavam viajando. E ela não tinha salão, nem bolo, nem fotógrafo, nem vestido esse também financiado, e com parcela atrasada. E agora, aparentemente, sem dinheiro pro aluguel. Ela tinha construído toda uma celebração em cima de coisas emprestadas, a maioria vindas de mim, e agora tudo estava desmoronando. Ela ligou. Eu não atendi. Mandou mensagem: você conseguiu o que queria. Feliz agora? Eu deixei sem resposta. Porque nunca foi sobre vingança. Eu estava interessada em liberdade, e ela estava apenas começando a entender como é a vida sem alguém para limpar a bagunça que deixa para trás. No meio daquela semana, meu celular não parava de vibrar. Chamadas perdidas, mensagens de voz, textos de parentes com quem eu não falava há anos. A família inteira estava comentando, e não demorou para eu entender o motivo. O casamento perfeito da minha irmã, aquele que ela vinha exibindo nas redes sociais por meses, estava desmoronando. Aparentemente, ela andava contando histórias diferentes para cada pessoa. Para um primo, disse que o salão tinha tido um problema de enchente. Para outro, que o fotógrafo cancelou de última hora. E para alguém mais, que o buffet tinha falido. Cada versão era um pouco diferente, como se nem ela mesma conseguisse manter as mentiras em ordem. Mas todas tinham algo em comum: ela nunca assumia responsabilidade e nunca me mencionava. Eu não tentei corrigir ninguém. Só deixei rolar. Já tinha aprendido que o silêncio pode ser poderoso quando a verdade é inevitável. Ela sempre escapa, rachadura por rachadura. 2 dias antes do casamento, ela me ligou 6 vezes seguidas. Eu não atendi nenhuma. O noivo dela também tentou, deixando uma mensagem que soava mais como um pedido desesperado do que qualquer outra coisa. A gente só precisa conversar, ele disse. Eu deletei. Quando chegou o sábado, o dia em que o casamento deveria acontecer, acordei cedo. O céu estava nublado, aquele tipo de cinza pesado que parece carregar o ar. Fiz café, desliguei as notificações do celular e fiquei em casa. Não olhei redes sociais. Não me importava em ver o que ela estaria fingindo naquele dia. Por volta do meio-dia, começaram a descobrir. Minha prima Gena me mandou mensagem dizendo que ela e o marido tinham chegado ao local e encontrado os portões trancados. Sem aviso, sem equipe, só silêncio. Os convidados estavam lá fora, confusos, tentando ligar para minha irmã que, aparentemente, não atendia ninguém. Foi então que começaram as ligações para mim. Um correio de voz dizia: Raquel, você está bem? Sua irmã disse que você teve um colapso. Outro perguntava se era verdade que eu tinha sabotado o casamento porque não suportava vê-la feliz. E alguém ainda disse que ela contou que eu estava internada em um hospital psiquiátrico. Quase deu vontade de rir, quase de ver até onde ela estava disposta a ir para parecer a vítima. No fim da tarde, meu pai apareceu na minha porta, sozinho. Minha mãe não veio, o que era estranho. Ele não parecia com raiva, só cansado, envelhecido. Ficou ali na sala por um tempo, em silêncio, antes de dizer qualquer coisa. E então me perguntou algo que eu não esperava: você acha que nós falhamos com ela? Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa que ele poderia ter dito. Eu não respondi de imediato. Só olhei para ele. E ele olhou de volta para mim. E, pela primeira vez na minha vida, eu percebi que ele não estava defendendo ela. Ele estava começando a entender. Depois de um tempo, eu disse o que realmente acreditava: que amar alguém não significa encobrir os erros dessa pessoa. Que deixar ela tirar e tirar, sem nunca enfrentar as consequências, não era bondade, era permissão. E ela viveu a vida inteira baseada em permissão. Ele assentiu devagar, dizendo que só queria que a paz voltasse. Eu respondi que paz não vem de fingir que nada aconteceu. Na manhã seguinte, tudo piorou. Minha mãe ligou chorando. Disse que minha irmã e o noivo estavam com o aluguel atrasado 2 meses. Aparentemente, ela tinha usado quase todo o dinheiro do casamento em depósitos que nunca tentou recuperar depois que eu cancelei tudo. Agora, estavam sem um centavo. Minha mãe perguntou se eu podia ajudá-los, só dessa vez, para evitar o despejo. Eu não respondi.
Fiquei olhando para a mensagem até a tela apagar. Sabia que, se respondesse mesmo que fosse só uma vez, tudo recomeçaria, as desculpas, a culpa, o ciclo. Naquela tarde, minha irmã me mandou uma foto. Ela estava sentada no chão do apartamento, cercada por contas abertas e caixas de decoração do casamento. Nenhuma legenda, nenhuma palavra, só imagem. Eu já nem sentia pena. Porque aquilo não era arrependimento. Era desespero. Ela ainda não entendia que o problema não era o casamento cancelado, era o modo de vida dela. Cada parte da vida da minha irmã foi construída com o esforço de outra pessoa, com o dinheiro de outra pessoa, com o perdão de outra pessoa. Eu achei que talvez, finalmente, ela fosse aprender. Mas 2 dias depois, meu pai ligou de novo. Não perdeu tempo. A voz dele estava baixa, calma demais. Disse: Raquel, você precisa vir para o hospital. É a sua mãe. Por um momento, tudo dentro de mim ficou em silêncio. A raiva, a satisfação, até a sensação de controle que eu tinha construído, tudo desapareceu. Foi ali que percebi que a guerra que eu tinha começado não era mais só entre mim e minha irmã. Ela estava rasgando a família inteira, e eu já não sabia como parar. Cheguei ao hospital em 20 minutos. Não lembro de ter estacionado, nem de ter entrado. Só lembro do meu pai, parado perto das máquinas de lanche, com o olhar cansado, como se não dormisse há dias. Quando me viu, veio até mim e me abraçou sem dizer nada. Minha mãe tinha desmaiado na cozinha naquela manhã. Arritmia induzida por estresse, o médico disse. Não chegou a ser um infarto completo, mas era um aviso sério. Ela ficou internada para observação durante a noite. Estava estável, mas abalada. Entrei no quarto e a vi ligada ao monitor, olhos fechados, lábios ressecados. Quando me aproximei, ela abriu os olhos e tentou sorrir. Não a havia tão pálida havia anos. Eu só quero paz, sussurrou. Fiquei ali um tempo segurando sua mão, sem falar nada, apenas pensando em até onde tudo tinha chegado. Como algo que começou com um favor de $7.000 terminou com minha mãe em uma cama de hospital. Então minha irmã entrou. Estava um caco. Cabelos oleosos, olheiras profundas, um moletom largo que provavelmente pertencia ao noivo. Nem olhou para mim. Foi direto até mamãe, beijou sua testa e sentou-se na cadeira do outro lado do quarto. Ninguém disse nada por um tempo. Então, do nada, ela começou a chorar. Não alto, apenas soluços contidos, como alguém tentando não desabar em público. No começo, não acreditei. Achei que fosse mais uma encenação. Mas então ela disse algo que me pegou completamente de surpresa: cancelei o noivado. O quarto ficou em silêncio. Levantei os olhos. Meu pai a encarava. Minha mãe piscou várias vezes, sem saber se tinha ouvido direito. Ela enxugou o rosto com a manga do moletom e disse: ele disse que não aguenta mais. Que eu não vivo na realidade. Que trato as pessoas como se fossem descartáveis. E ele tem razão. Ninguém respondeu. Ela continuou. Disse que não dormia há dias, que estava endividada, que tinha vendido algumas coisas só para comprar comida na semana passada. Que passou as 2 últimas noites dormindo na casa de uma amiga porque estava com vergonha de voltar para casa. Então ela me olhou e não era ódio, nem raiva. Era algo diferente. Como se finalmente visse os destroços que deixou para trás. Eu estraguei tudo. Eu sei. Usei você. Usei todo mundo. E nem sei porque achei que merecia alguma coisa. Não disse nada. Apenas a observei desmoronar. Minha irmã, que passou a vida fingindo ter tudo sob controle, finalmente estava sentada no meio dos escombros de suas próprias escolhas e, pela primeira vez, sem culpar ninguém. Naquela noite, depois que saímos do hospital, meu pai perguntou se poderíamos nos reunir em casa no dia seguinte. Queria que nos sentássemos, só nós 4, e decidíssemos o que fazer a partir dali. Não dei resposta imediata. Mas na manhã seguinte, apareci. Minha irmã já estava lá, sentada à mesa da cozinha, sem maquiagem, sem celular, apenas com uma xícara de chá e um bloco de anotações. Mamãe tinha recebido alta e descansava no andar de cima. Sentamos, e para minha surpresa, minha irmã empurrou o bloco pela mesa.
Nele havia 2 colunas, o que devo e como vou consertar. Não era perfeito. Era confuso, mas era um começo. Ela havia anotado cada dólar que ainda me devia, cada fornecedor que ignorou, cada conta que deixou de pagar. E então, com uma caligrafia trêmula no final da página, ela havia escrito: quero ser alguém de quem você realmente possa se orgulhar um dia. Mas sei que não mereço sua ajuda novamente, a menos que eu prove que estou disposta a consertar isso sozinha. Fiquei olhando para aquelas palavras por um bom tempo. Então disse: vou te ajudar dentro de limites. Vou te apoiar a aprender a arrumar sua vida, não a financiá-la. Ela assentiu. Não foi um momento de filme. Não choramos, não nos abraçamos. Mas, pela primeira vez em anos, parecia que éramos de fato irmãs, não apenas 2 pessoas presas em uma longa guerra silenciosa. Nas semanas seguintes, as coisas começaram a mudar, devagar, mas de verdade. Nós 2 voltamos a morar na casa dos nossos pais enquanto mamãe se recuperava. Como nos velhos tempos, só que tudo estava diferente. Lavávamos a louça juntas, fazíamos compras, conversávamos à noite conversas de verdade e ninguém me pedia dinheiro. Ela até conseguiu um emprego de meio período em uma padaria local. Disse que não era glamouroso, mas era dela. E então, uma manhã, me contou que estava pensando em planejar um novo casamento. Algo pequeno, simples, só com a família pago inteiramente por ela e pelo noivo, se ele voltasse. Mas essa não foi a parte surpreendente. O surpreendente foi o jeito como ela falou. Não parecia desesperada por ele voltar. Disse: se ele voltar, ótimo. Se não, tudo bem. Eu vou continuar, vou crescer. Pela primeira vez, ela não estava construindo a vida sobre o esforço de outra pessoa. E, pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei nela. Já era o começo do outono. O ar estava mais fresco, mais calmo. A vida na casa dos nossos pais havia se tornado quase pacífica. Mamãe melhorava a cada dia. E minha irmã, surpreendentemente, estava cumprindo o que prometeu. Trabalhava no turno da manhã da padaria 6 dias por semana, começou a pagar pequenas dívidas uma por uma e vendeu os itens de luxo absurdos que costumava postar para parecer bem-sucedida. Sem mais bolsas de grife. Sem mais viagens de última hora com o pretexto de a me mimar. Sem mais imagem alugada, apenas realidade. Uma tarde, entrei na cozinha e a vi com uma planilha aberta, um lápis na boca e uma calculadora de verdade ao lado. Ela estava fazendo orçamento de verdade. Era ao mesmo tempo hilário e surreal. Ela levantou o olhar e disse: adivinha quanto de juros eu pagava naquele cartão de crédito que você me ajudou a quitar no ano passado? Eu respondi: nada. Ela riu: digamos que dava para eu ter ido a Paris 2 vezes. De classe econômica, mas ainda assim. Foi a primeira vez em anos que rimos juntas. Pouco depois, mamãe desceu as escadas, ainda se movendo devagar, mas com um sorriso mais frequente no rosto. Ela também parecia mais leve, como se ter todos nós debaixo do mesmo teto novamente, mesmo nessas circunstâncias estranhas, a estivesse curando de um jeito que remédio nenhum conseguiria. Mamãe voltou a assar bolos, a folhear seus velhos livros de receitas, a colocar música antiga enquanto cozinhava. Nosso pai começou a chegar mais cedo do trabalho, só para sentar com ela enquanto ela preparava sopa. Mas, claro, nem tudo foi tranquilo. Uma noite, encontrei minha irmã chorando na lavanderia. No começo, não perguntei nada. Depois, ela me entregou o celular. Seu ex-noivo tinha postado fotos com outra pessoa. Um soft launch, mas óbvio. Uma garota com quem ele trabalhava, sorrindo num bar, com a mão sobre o joelho dele. Ela não disse nada, só ficou ali sentada. Eu também não a consolei. Só fiquei ao lado dela, em silêncio, até as lágrimas terminarem. Mais tarde, naquela mesma noite, ela me surpreendeu de novo. Disse: acho que eu amava ele porque ele não sabia quem eu realmente era. Acho que foi por isso que insisti tanto naquele casamento. Eu tinha medo que, se parasse por um segundo, alguém percebesse que eu não tinha nada sob controle. Eu apenas assenti. Não porque me identifiquei, mas porque finalmente a entendi. Pela primeira vez, ela não estava tentando vencer. Só estava sendo honesta.
Alguns dias depois, mamãe teve uma consulta de acompanhamento. Está tudo bem, disse o médico. O coração dela estava se recuperando bem, sem sinais de dano permanente. Quando saímos do hospital, ela perguntou se podíamos parar para tomar sorvete, como fazíamos quando éramos crianças. Ficamos no carro, comendo casquinhas, janelas abaixadas, e uma música antiga do Fleetwood Mac tocando no rádio. Foi então que ela disse, do nada, acho que, finalmente, vamos todos ficar bem. Não respondi de imediato. Apenas olhei para minha irmã pelo espelho retrovisor. Ela estava encarando a janela, sem um celular, sem fingimentos, apenas presente. Na manhã seguinte, ela acordou cedo e fez café da manhã para todo mundo. Não só torradas ou ovos, um verdadeiro café da manhã. Panquecas, frutas vermelhas, ovos mexidos, de tudo um pouco. Disse que era sua forma de agradecer por não termos desistido dela, mesmo quando ela talvez merecesse que tivéssemos. Então me entregou um envelope. Dentro, havia um cheque de apenas $300, mas na linha de observação estava escrito, primeiro pagamento. Não depositei. Guardei na minha gaveta. Acho que só queria ver o que ela faria em seguida. Ela ainda trabalha na padaria, ainda faz orçamentos, ainda mora no quarto de hóspedes dos nossos pais até juntar dinheiro suficiente para se mudar sozinha. Sem pressa, sem fingir. E então, há uma semana, ela me contou outra coisa. Disse que ainda está planejando um casamento, mas não com um homem. Com ela mesma. Quer fazer uma pequena celebração, simbólica, para comemorar estar em um lugar mais saudável na vida. Sem convidados, sem vestido, só ela, algumas velas e um voto de nunca mais se perder de si mesma. Eu não ri. Não revirei os olhos. Apenas ofereci ajuda para planejar, se ela quisesse. Ela sorriu e disse, só se você me deixar pagar por isso. E, pela primeira vez, eu realmente acreditei que ela podia. O dia do casamento não teve nada a ver com aquele que ela tinha planejado meses antes. Não havia multidão, nem palco, nem violinistas contratados ou paredes de champanhe. Apenas um quintal alugado na casa de uma amiga, uma mesinha de madeira com 2 velas e um vestido branco de verão de $49 que ela comprou em um brechó. Ela nem contou para a maioria da família, só para mim, nossos pais e 2 amigas de colégio. Nada além disso. Sem drama, sem a necessidade de impressionar ninguém. E, pela primeira vez desde que toda essa confusão começou, parecia que ela não estava encenando nada. Ficou descalça na grama, segurando um pedaço de papel dobrado, e leu seus votos em voz alta. Não para um homem, nem para um futuro que não existia, mas para si mesma. Um compromisso de aparecer, de parar de fingir, de parar de usar as pessoas como escudo para o próprio caos. Não era poético. Nem particularmente bem escrito. Mas era verdadeiro. Quando terminou, todos aplaudiram baixinho, não porque deviam, mas porque parecia natural. Depois, comemos o que cada um levou. Ela pediu que todos trouxessem um prato em vez de presentes. Mamãe fez suas famosas tortinhas de limão, e papai ficou na churrasqueira, em silêncio, sorrindo mais do que eu tinha visto em anos. As 2 amigas trouxeram rolinhos primavera e uma salada estranha que ninguém gostou muito, mas fingimos gostar. Quando estávamos só nós 2 arrumando tudo, ela veio até mim com outro envelope na mão. Balancei a cabeça antes mesmo de ela dizer qualquer coisa. É sério, ela disse. É mais do que da última vez. Quero quitar tudo que te devo. Peguei o envelope, coloquei na bolsa e não disse nada. Eu nem tinha depositado o primeiro cheque. Talvez não fosse depositar esse também. Não estava mais contando, mas dava para ver que agora aquilo importava para ela e isso mudava tudo. Mais tarde, de volta a casa, nos sentamos todos na sala como nos velhos tempos. Mamãe enrolada no cobertor, papai com os pés apoiados, o cheiro das tortinhas de limão ainda no ar. Minha irmã encolhida ao meu lado no sofá, em silêncio. De repente, ela sussurrou, eu costumava achar que você era fria. Olhei para ela. Mas agora entendo. Você não era fria. Só era a única disposta a lidar com a realidade. Não respondi. Só assenti. Antes de dormir, mamãe me parou no corredor. Parecia cansada, mas tranquila. Disse,
tenho orgulho das duas. Não foi algo teatral, nem cheio de emoção, apenas simples. Daquele tipo de frase que a gente acredita justamente porque não tenta demais. E ela estava certa. A gente não estava completamente curada, mas estávamos melhores. Mais fortes. A guerra tinha acabado. O silêncio, finalmente, tinha se dissipado. Agora, meses depois, minha irmã ainda trabalha, ainda faz seus orçamentos, ainda constrói uma vida que é dela e não às custas de mais ninguém. O casamento que ela sonhou ficou para trás, mas, no lugar dele, nasceu algo melhor. Algo real. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sinto mais uma peça de um jogo. Me sinto, de verdade, uma irmã.